Boa noite, meu nome é Cíntia Cibele, eu estou aqui na condição de representante do grupo do PIBIC, que é a iniciação científica do ano de 2024. Estamos aqui a convite da professora Margarida Maria Dias de Oliveira. Essa entrevista ela serve para uma introdução à disciplina de ensino de História. Estamos aqui com a professora Maria Luísa. Ela é graduada em História e Licenciatura pela UFRN no ano de 2020, mestre em História pelo PPGH da UFRN, finalizando do ano 2023, e atualmente participa da linha de pesquisa História e Espaços de Ensino e é professora da rede particular em Fortaleza, no Ceará. Bem-vinda, professora Maria Luísa. Olá, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos que estão... Boa noite, bom dia, né? A todos que verão esse vídeo. Isso, a todos que verão. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dos saberes que a gente constrói ao longo da nossa trajetória e hoje poder compartilhar um pouco com vocês da minha experiência na pesquisa e na minha dissertação. Hoje nós teremos um bloco de 4 perguntas, certos? Todos baseados na dissertação de mestrado da Maria Luísa, intitulada Aprender para Ensinar, Conhecer para Descobrir. Os ensinos de histórias nos cadernos de planejamento de uma professora, Ana Afra, em Natal. O recorte temporal é 1991 e 1992. Vamos à primeira pergunta. Tendo em vista que as fontes como os cadernos de planejamento da professora Ana Afra são raras e de difícil acesso, como se deu o processo de escolha dos cadernos como tema de sua dissertação? Como você compreende a importância do registro após a sua dissertação? Então, minha história com a minha dissertação, ela ainda começa enquanto na graduação, né? Eu também estive nesse lugar, eu também fiz parte da iniciação científica, e em um desses momentos, Margarida fez o convite para a gente fazer uma visita ao arquivo do Núcleo de Documentação, História e Educação, de História da Educação, lá no Instituto Kennedy. Esse núcleo estava começando a organizar o material muito em função dos 25 anos, o júbilo dos 25 anos que iam acontecer lá no Instituto Kennedy, os 25 anos do Instituto, que é um remanescente ali da escola normal e que trabalha com formação de professores. E aí, dentro dessa visita, a gente tanto fez uma proposta de curso e eu acabei me envolvendo nos arquivos e bisbilhotando e ali tentando encontrar dentro dos armários, conversando com a Marisa, que é uma das organizadoras do acervo. Ela comentou que tinha chegado uma documentação de uma professora que tinha tido sua trajetória cortada pelo Instituto Kennedy. E aí eu fiquei curiosa, né? O instinto, né, da gente quando sabe de algo novo, algo que a gente não conhece, é a curiosidade. Então, nesse primeiro momento, o que me levou às minhas fontes foi a pura curiosidade. Essa curiosidade de entender o que eram aquelas fontes, o que é que aqueles vestígios que foram deixados por familiares. E nesse momento, eu nem tinha ideia que isso se tornaria, né, o meu objeto de pesquisa, uma bandeira que eu passo a defender, eu acho, que é da utilização desses acervos, de compreender esses acervos e as possibilidades que esses acervos, esse tipo de material pode nos fornecer. Então, dentro de um desses armários ali que estavam sendo organizados, tinha uma coleção de cadernos com anotações do dia a dia, cadernos... E aí, os cadernos de planejamento de aula. Quando eu abri os cadernos de planejamento de aula, quando vocês estiverem lendo a dissertação e tiverem a possibilidade, aí fazendo também a propaganda da leitura, a gente vê que existe uma forma, um cuidado, um trato com aquela fonte. Então, existe ali uma série de características que eu não tinha visto. Enquanto minha formação, eu não tinha tido relatos ou visto outras práticas daquela forma. E aí, quando eu encontro com esses cadernos, eu olho para a Margarida e digo, olha, tem alguma coisa aqui. O que é que a gente pode fazer a partir disso? E aí, muito das nossas vivências e nossas práticas, elas vêm a partir desse encontro com as fontes.
as fontes foram a força que movimentou todo o meu trabalho. Então, quando eu me deparo com esse arquivo, com essa coleção de documentação, eu me proponho a pensar nessa documentação. O que é que esses cadernos escolares, esses cadernos de planejamento, eles me servem para explicar o ensino de história? E aí entra a função e a articulação com o grupo de pesquisa. A gente pensa o ensino de história, a gente trabalha com o ensino de história e, principalmente, pensando o ensino de história a partir do método histórico. Então, a gente não poderia desvencilhar as características que formam o ensino de história para pensar como é que aquelas aulas eram planejadas. Então, o processo que eu busquei a todo momento nessa trajetória da escrita da dissertação foi justamente pensar, certo, as aulas aqui não têm o nome da disciplina escolar História, mas o que é que forma a história? O que torna a história ser a história? Então, a gente pode elencar uma série de fatores que possibilitam ver esses sentidos da história, né? A criação da narrativa, expandir nossos horizontes, ter a noção e a percepção do tempo. Então, todos esses elementos, eles pertencem ao ensino de história, mas não necessariamente eles estão na disciplina escolar. Então, é importante a gente destacar essa diferença de que o método histórico e os princípios da história, eles estão diretamente relacionados à prática. E essa prática não necessariamente é no espaço disciplinar. E aí vem, né, o diálogo com os espaços, que os diferentes espaços possibilitam os diferentes tipos de ensino de história. Então, a gente tem que trabalhar nessa pluralidade, nesse sentido de entender que não é único, não existe só um ensino de história. Dependendo da situação, dependendo da ocasião, o ensino de história e a forma de ensinar em suas práticas, ela vai se manifestar de uma forma diferente. Perfeito, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que pensar no ensino de história como uma pluralidade e não como uma coisa na caixinha, né? Exatamente. Pensando nisso, quais elementos você observa na prática da professora Ana Afra, que foram os cadernos dela que você estudou durante a sua dissertação, né? Que aconteceram nos anos 90, que nos ajudou a pensar esse ensino de história dos dias atuais? Certo. Esse é um ponto que eu acho interessante a gente ressaltar. A produção da professora, ela está num momento que eu gosto de dizer que ela está num limbo. Ela não é... a gente tem ali um período, né, situando historicamente, a gente sai de um período de ditadura, a gente tem a geração de vários projetos educacionais. Válido ressaltar que os cadernos que eu escolhi na dissertação, eles são cadernos de um projeto de alfabetização de adultos, que foi fomentado pela Secretaria de Natal, de Esporte de Natal, FENAT. Então, esses cadernos de planejamento, eles falam sobre o cotidiano e da vida dos funcionários públicos da cidade de Natal. Então, a gente tem uma série de diálogos que passam pelas dinâmicas de trabalho. Mas, apesar disso, o projeto Ascensão, que é como é intitulado na capa do caderno, ele não tem, ele vai ter uma origem, na verdade, ali junto com o material do Mobral. Então, que é o que vai substituir as ações educativas de formação e projetos de alfabetização durante a ditadura. Mas, apesar disso, a gente vê uma série de mobilização de conhecimentos que partem a partir do cotidiano desses alunos. E é nesse momento que eu consigo enxergar justamente os vestígios do ensino de história, os vestígios do método histórico dentro dessa articulação. E aí isso passa a gente pensar as formas que a gente tem para funcionar hoje. O que a gente pode fazer para tornar o ensino de história mais significativo para os nossos alunos, e aí independente do grau, né, de instituição, seja do ensino básico, seja da formação superior, da formação de novos profissionais, a gente tem que pensar que a aprendizagem deve partir da vida e das experiências dos nossos alunos. Se a gente mobiliza os saberes já existentes,
a gente consegue tornar que o ensino de história seja significativo e que ele tenha uma ideia de pertencimento. Essa ideia do pertencimento dos sujeitos é algo muito válido quando a gente fala da construção da noção do que é o ensino de história, do que é aprender história, do que é formar novos historiadores. Se a gente tem essa formação que não pensa essa articulação do cotidiano, a gente perde. A gente perde na nossa formação de futuros profissionais, de futuros cidadãos. A formação cidadã que a BNCC espera, ela passa justamente, e pela legislação, ela passa por formar pessoas que estejam aptas a lidar com o cotidiano na sociedade e pensar tanto autonomamente como criticamente. Então, formar uma crítica a partir das suas vivências também ajuda a mobilizar esses saberes da história. E aí o ensino de história na atualidade, né, ele precisa desse ponto. Nos anos 90, a gente tem essa transição. Ela nem estava ao ponto dos pós, né, os anos 2000, que a gente vem toda essa ideia de ensino inovador, de dinâmicas, de sala de aula invertida, gamificação. Ela não está nesse cenário, mas ela também não está no cenário durante a ditadura, como tampouco está no cenário que antecipava a ditadura antes dos anos 60. Mas como que, apesar dela não estar em nenhum desses cenários, como é que ela, mesmo assim, ela possui práticas que, se a gente for ver hoje, a gente diz, nossa, como é inovadora, né? Usando a história do aluno para poder ensinar ele a ler e escrever, usando o time de futebol que ele gostava, em diferentes planos de aula, né? Em diferentes momentos das aulas, ela se utiliza do futebol, ela se utiliza dos gostos, das práticas dos alunos, para que eles pudessem pegar aquelas palavras e mobilizarem os saberes que eles conhecem. Então, se tornava um conhecimento útil, né? E prático. Perfeito. Eu acho que isso perpassa até pela nossa reflexão da nossa pessoa enquanto alunos. Nós somos professores, mas também, muitas vezes, estamos nas condições de aluno. Né? Quais conhecimentos ficaram para a gente na nossa trajetória? O que é que foi mais significativo realmente? O que é que a gente guarda na nossa memória? Aquilo que a gente ouviu do conteúdo pelo conteúdo ou realmente aquilo que tornou um sentido para a gente, né? Dessa forma, eu gostaria de saber se as fontes que você analisou permitem identificar se existiam e quais eram esses limites político-ideológicos na atuação da professora nas suas turmas de Natal de 1991 e 1992, já que você está falando um pouco sobre esse livro de nem está na ditadura, mas também ainda não são os anos 2000, né? Isso. Então, essa questão político-ideológica, né? Essas questões que passam pela fonte, durante a construção da escrita da dissertação, uma das nossas preocupações, aí eu digo nossas, aí eu compartilho das angústias de todo o processo com a orientação, né, com a figura de Margarida, e aí era tipo, o que é que a nossa fonte pode fornecer nesse momento? Os cadernos e a coleção dos cadernos, ela eu acho que tem 15 cadernos de planejamento, que vão de 89 a 96, 98, eu acho que o mais antigo é 98, se eu não me engano, mas porque eu peguei só 91 e 92, né? É um recorte muito curto. Geralmente, quando a gente pega para escrever, a gente pega grandes recortes, tenta englobar. Só que existia tanta ansiedade minha dentro da escrita, né, do processo de pesquisa, mas também era necessário que a gente mobilizasse os saberes que era o objetivo da nossa pesquisa. O objetivo principal da pesquisa era entender como é que o ensino de história aparecia pelo espaço. Qual espaço? O projeto Ascensão, para o FENAC, para alunos ali da Secretaria da Secretaria de Natal. Então, os outros cadernos dialogavam com outros espaços. E esse diálogo com outros espaços poderia interferir na forma em que a gente enxerga a fonte. Dependendo do que a gente tem acesso, outras questões e outras perguntas surgem. Então, no processo da
e da pesquisa histórica, é necessário que a gente tenha essa noção de conseguir organizar e concentrar quais são os nossos objetivos, porque é muito fácil a gente se deixar seduzir para querer outras informações, para buscar novas coisas. Toda vida que eu abri algum dos cadernos, eu encontrava alguma coisa nova, eu prestava atenção em um detalhe diferente, ou eu juntava com a informação de uma outra documentação que eu tinha visto sobre ela. E tanto que essa disputa entre entender que o meu objetivo era entender o ensino de história, e aí me desvincular das trajetórias. Não, e aí eu não estou aqui dizendo que mas a vida da professora não era importante. Não, eu estou dizendo que a pergunta que eu estava fazendo se direcionava para um caminho. E quando a gente direciona nossas perguntas, a gente tem que seguir nessas respostas, sim, né? No encontro com essas respostas. Então, existia um limite ali que facilmente eu ultrapassava, às vezes, de querer ir para além disso. Só que aí a gente acaba perdendo qual é o nosso foco principal. E o nosso principal. E aí, inclusive, entender essa formação, essas questões políticas que travam, qual é a formação da professora, como essa formação e essas leituras que ela teve interferem na forma dela dar aula, são perguntas que eu pretendo responder agora no decorrer do desenvolver da minha pesquisa, né? Que eu não pretendo finalizar esse debate no mestrado. As fontes, eu contemplei 10% das fontes, e aí eu acho que existe muito caminho para a gente seguir. E existe muita fonte ligada ao ensino de história que a gente pode utilizar para entender essas noções de ensino, essas noções de atuação, não só no espaço de Natal, mas em outros espaços. E aí é importante a gente também identificar como é que a gente se utiliza e registra esses nossos momentos enquanto pesquisadores da área do ensino. Maravilhoso, eu acho que é super entendível o que você coloca em restringir o espaço do tempo para poder fazer isso com mais qualidade. O mestrado, eu imagino que seja um período muito curto quando você se depara com a maravilha que é a gente encontrar uma fonte, algo que instiga a gente, que a gente fica realmente maravilhado para poder escrever sobre aquilo, para pesquisar sobre aquilo, para entender, e realmente esse desejo que eu acho que um pouco de... todos nós historiadores temos um pouco de querer viver um pouco daquele passado ali, né? E uma coisa que me chama muita atenção na leitura que eu fiz da sua dissertação é como a professora ela coloca uma poesia, sabe? Uma magia realmente no ensino, isso encanta bastante. E aí eu fiquei pensando como é que o trabalho com os cadernos mudou a sua própria visão em ser professora e sua própria forma de ensinar. Como é que isso mudou a professora Maria Luísa? Sim, eu acho que mudou assim, na essência, sabe? Eu sempre penso, ao decorrer da trajetória, né, eu acho importante a gente pensar a nossa trajetória na formação, eu entrei em contato muito com qual é o tipo de professora você quer ser, né? Era uma pergunta que sempre me instigava, assim, qual é a professora que eu estou me formando? Qual é a professora que eu estou sendo? Essa crítica, essa autoavaliação, essa análise contínua da nossa atuação docente, ela deve funcionar, ela deve existir. Porque se a gente não se entende enquanto profissionais na área de história, da formação de cidadãos, de formação de futuros profissionais de história, a gente deixa uma lacuna nessa formação. A gente deixa para trás uma série de saberes que poderiam ajudar na nossa caminhada para frente, sabe? Em vez de a gente estar ali remoendo as mesmas noções, em vez de a gente estar ali vendo o mesmo debate, a gente precisa caminhar, mas essa caminhada, às vezes, ela é um pouco antropofágica, né?
para que a gente possa caminhar, para que a gente possa melhorar enquanto profissional, a gente precisa se olhar e precisa dizer, ai, hoje essa minha prática não foi tão boa. Essa atividade que eu já apliquei em diferentes turmas, hoje não funcionou. E entender que hoje não funcionou, tem uma série de fatores que possibilitam não ter funcionado. E às vezes é bom quando não funciona também, sabe? Porque isso abre espaço para que a gente busque outro caminho, para que não fique também mal acostumado em estar sempre naquele mesmo processo. Então, vai existir momentos que você vai mudar uma data, que você vai mudar uma prática, que você vai mudar uma forma de explicar, que você vai mudar uma forma de resolver o mesmo problema. E aí que eu não me prendo só à disciplina e o modo de se fazer história. Isso uma prática que perpassa toda a carreira docente. E eu acho que os registros da gente enquanto professor, ele é importante justamente para isso. Porque ao longo da nossa trajetória, mas ao longo do nosso dia a dia, a gente muitas vezes deixa passar esses pequenos vestígios que poderiam servir também para aprimorar as práticas de outros professores. Que a gente poderia, assim, quem foi a professora Cíntia quando começou lá no PIBID? Quem era eu, professora Maria Luísa, agora, quando comecei lá no PIBID, que também fiz parte. Então, todas essas práticas e o registro disso, e a gente pensar, não, isso aqui funcionou. Desde uma reunião lá do PIBID, uma reunião pedagógica, tudo isso faz parte da nossa construção. Todos esses acontecimentos, eles formam a gente enquanto docentes, né? E discentes, porque é essa eterna... esse eterno vai e volta, né? A gente, por hora, a gente é o professor, mas tem momentos que a gente também é aluno. E não esquecer desse lugar que a gente ocupa dentro da sociedade, dentro da nossa formação. E aí, o registro dessas práticas pode possibilitar que daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos de prática docente, eu possa pegar alguns dos vestígios da minha prática e eu pensar, nossa, as mudanças e as permanências da minha prática. O que é que permaneceu da Maria Luísa, que sonhava em estar em uma sala de aula que fosse sua, quando estava lá no PIBID, e o que resta dela hoje, 5 anos depois, como profissional, assumindo uma sala de aula. Então, eu tenho a possibilidade de fazer isso, porque eu não estou dizendo que eu tenho caixas e registro tudo, mas eu escolho algumas coisas que são importantes para que tenha essa forma de eu acessar, que eu possa pegar minhas anotações de textos e aqui vasculhar e ver, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei isso, mas e agora? Eu penso da mesma forma? Provavelmente não. As minhas experiências modificaram minha prática, mas eu tenho um referencial para olhar. Eu tenho de onde eu parti para onde eu estou caminhando, né? E eu acho que a prática docente e o ensino de história, a noção do que é história, nos possibilita isso. Possibilita que a gente entenda o que muda e o que permanece, para que a gente possa expandir e criar novas narrativas. Se isso não é o exercício do ofício do historiador, né? Como é que a gente não vai ter essa prática, essa reprodução? Isso, eu acho muito interessante quando você coloca as experiências que você coloca com os alunos, né? Porque eu acho que isso foi até um tema de uma apresentação que eu fiz na disciplina de estágio, que às vezes eu sinto que eu preciso ensinar para aprender, porque eu acho que eu aprendo muito com os alunos, às vezes, mais do que às vezes eu tenho para ensinar para eles, porque eles ensinam para a gente também como ser professor, né? E ter esse registro, poder comparar com nós mesmos, essa eterna reflexão que nós temos também é fundamental na formação do professor. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua recepção, toda a sua disponibilidade em fornecer essa entrevista e agradecer bastante e é isso. Obrigada, e espero que a gente se encontre logo, pessoalmente, novamente, e que eu possa também contribuir, e sempre que fico à disposição, porque eu acho que
nada a gente aprende sozinho, né? A gente aprende compartilhando. Então, a história não se faz sozinho, é realmente, eu acho, algo que eu levo para frente. Eu acho que quanto mais a gente compartilha os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas práticas, mais a gente cresce enquanto profissionais, enquanto pessoas, né? Enquanto pesquisadores, que essa tríplice ela não está separada. Perfeito, muito obrigada, boa noite. E é isso, pessoal. Espero que tenhamos contribuído com a formação de vocês.